além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas se olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é um bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas se olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é um bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Olá, muito bom dia, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez estamos reunidos em culto no nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Novamente de forma virtual, em virtude de um decreto-lei já da semana passada, que nos pede para evitarmos aglomerações e assim cuidarmos, porque vivemos um momento bem crítico da pandemia novamente. E como cristãos queremos sim respeitar esse tempo. Sentimos saudade já de voltarmos novamente ao momento presencial, que nos fez sentir o gostinho novamente de estarmos juntos. Já sonhávamos com a possibilidade do recomeço dos pequenos grupos e agora tivemos que novamente retroceder, voltar atrás, esperar mais um pouco, e eu creio que o momento exige que o façamos assim. Até porque nós temos os nossos hospitais superlotados e tem gente já esperando na fila para uma UTI, então o momento é bem crítico e delicado e exige que a gente tenha todos os cuidados e nós como igreja queremos respeitar isso também. Precisamos dar o exemplo nesse sentido, eu também creio. E depois, quando tudo isso tiver passado novamente, vamos nos reunir e ter os nossos momentos bons de comunhão, como ansiamos por esse tempo, que de fato Deus conceda que o mais depressa possível tenha passado isso tudo,
Agora nós temos aí as vacinas chegando, ainda que muito lentamente, mas uma esperança já começa a bater nos nossos corações de novo. Que seja de fato mais depressa que isso venha acontecer, para que a gente esteja novamente juntos. Vamos entregar esse momento na presença de Deus, invocando a sua bênção também para esse momento de culto virtual. Querido Deus e Pai, não é o melhor jeito, o jeito como gostaríamos de estarmos reunidos nessa manhã, mas é o jeito que nós temos, que é possível. E nós sabemos, ó Pai, que Tu estás conosco, porque a Tua promessa é que onde pessoas se reúnem, Tu estás. E nós nos reunimos, sim, não presencialmente, mas de forma virtual. E viemos aqui para louvar e bendizer o Teu nome, e viemos aqui para exaltar, Senhor, os Teus grandes feitos no meio de nós. E viemos aqui para clamar, Senhor, por cura para essa doença que aí está, para que de fato, Senhor, sejamos imunizados o mais depressa possível pelas vacinas, para que possamos então sim vir na Tua casa com alegria e abraçar os irmãos. Sentimos saudades disso, ó Pai, e por isso clamamos pelo Teu auxílio, pela Tua ajuda. Senhor, faça esse tempo passar bem depressa e faça com que tudo isso seja vencido. Senhor, acima de tudo também perdoa-nos, purifica-nos, lava-nos com o Teu precioso sangue nessa manhã e esteja falando, ó Pai, ao nosso coração. Isso nós te pedimos e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós queremos cantar mais um hino agora. Se você que sabe, se você conhece e quiser cantar junto também, possa fazer isso nesse momento. Como reflexão para essa manhã, eu trago uma palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, os versículos 24 até 27, que assim dizem:
Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Até aqui a palavra do Senhor para a nossa reflexão nessa manhã. Jesus, ele nos disse com todas as letras que nesse mundo nós passaríamos sim por aflições. Os muitos ventos, a chuva, a tempestade, as muitas águas, elas iriam bater sim contra a nossa casa, contra o nosso lar, contra as nossas vidas. E Jesus então sim nos disse que nós passaríamos por aflições. E essas aflições, elas são muitas, de todos os tipos, das mais diferentes intensidades. Cada um sabe aquilo que tem experimentado nos últimos tempos. Quais são as suas dificuldades? Quais são as tempestades que têm batido contra a sua vida? Quais são os ventos? Como está a intensidade da chuva ou das muitas águas? Jesus, ele disse uma palavra muito interessante no Evangelho de João. Ele diz: eu estou dizendo isso, e nós podemos também tomar a palavra ouvida nesse momento, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, e que fala dos alicerces aí. Ele diz: eu estou dizendo isso, e das tempestades principalmente. Ele diz: eu estou dizendo isso para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, ele diz, porque eu venci o mundo. E ele nos deu uma pista maravilhosa, a fim de passarmos pelas aflições de cabeça erguida. Ele disse: olha, eu estou avisando isso antes das aflições, antes delas alcançarem vocês. E assim vocês saberão aonde vocês vão encontrar a paz interior para vencer essas tempestades. E você sabe aonde nós vamos encontrar isso? Ele diz: em mim. Em mim. Mas uma coisa então nós não podemos esquecer: se as aflições nos atingirão de tempos em tempos, nesse mundo, no presente tempo, como nos preparar para quando elas chegarem? O que nós podemos fazer? Como é que nós vamos resistir e não desistir de tudo quando elas nos atingirem com todas as forças? O texto lido, sim, nos fala das chuvas intensas, dos ventos fortes que vão bater sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, e que algumas delas vão desabar, e que outras, portanto, vão permanecer de pé. No Evangelho de João, nós temos uma palavra também que nos fala da tempestade que tem o poder de nos fortalecer no dia a dia, ou o poder de nos destruir. E isso nós podemos dizer vai depender da base em que nós estamos construindo. Vai depender, portanto, de mim e de você. Do quanto a casa ou a vida estiver fincada ou não na rocha firme. Porque as tempestades, sim, elas virão. Não tenhamos dúvida disso. Elas chegarão até você de várias formas. Pela chegada de uma pandemia como a que vivemos,
pela falta das vagas nas UTIs, pela superlotação dos hospitais, pela falta do emprego, por um familiar que nós perdemos, por um casamento prestes a desabar. Você sabe o que você precisa para resistir quando a tempestade vier sobre a sua vida? Você precisa estar fincado na rocha. Você precisa estar na comunhão com Deus. E para estar na comunhão com Deus, a gente poderia usar uma outra figura de linguagem aqui, dizer: é possível fugir da tempestade voando acima dela. E a oração, nesse sentido, é fundamental, é imprescindível para atravessarmos bem esse momento. Nós jamais vamos entender que todas as coisas elas têm um propósito e que cooperam para o nosso bem e que têm a intenção de nos tornar mais fortes, santos, maduros em Jesus. E que nada vem sobre nós para nos derrubar ou então nos destruir. Deus, Ele permite sim as dificuldades, mas nada, absolutamente nada, vai nos atingir sem um propósito muito claro da parte dEle, muito bem calculado, visando algo mais, visando o nosso crescimento e a nossa edificação. Você consegue entender o que eu estou tentando te dizer nessa manhã? Você é daquelas pessoas que foi ensinado que quando entregasse a sua vida a Cristo, iria só experimentar uma caminhada de progresso e experimentar somente coisas boas, só vitórias. Eu quero dizer para você nessa manhã que isso não é um ensinamento que vem da parte de Deus. Eu quero sugerir que, se você foi ensinado assim, ignore esse ensinamento, porque a palavra de Deus vai nos dizer, ou melhor, o próprio Senhor Jesus vai nos dizer: se você quer ser o meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Num outro momento ele vai dizer uma coisa muito interessante, ele vai dizer: olha, você pensa que é fácil? As raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Se você quer ser meu discípulo, em outras palavras, ele diz: sim, você pode vir, mas larga tudo o que você tem, que você considera importante, e venha junto comigo. Eu quero dizer que isso não é uma tarefa tão fácil assim. Deixar tudo para trás, para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, isso não é tão simples assim. E por isso, seguidamente, quando as tempestades vêm, nós nos deixamos abater por elas, porque nós não temos a força daquele que está caminhando com Ele. Não estamos lado a lado, não estamos experimentando o seu cuidado nesse momento, porque Ele diz: venha a mim, você cansado e sobrecarregado, e eu aliviarei. Eu quero tirar esse pesado fardo, mas o fardo vai estar sobre você, mas você precisa vir até mim para que eu possa tirar. As alegrias, elas virão também na medida em que nós formos a Ele e depositarmos aos seus pés todos os nossos fardos. Se você tem o costume de estar nele, de andar com Ele, os seus dias serão sim de dificuldades, mas de cuidado, de amparo, de proteção, de apoio, de sustento nessas horas. Mas se o teu hábito não é caminhar com Ele, então você vai experimentar frustração, desânimo, cansaço, abatimento, caos total. Um autor assim disse, eu quero trazer essa palavra desse autor para você, para que você entenda também o que são as tempestades e o que elas proporcionam. Ele diz: assim como o caos tumultuado de uma tempestade traz uma chuva nutritiva que permite a vida florir,
Assim também nas coisas humanas. Tempos de progresso são precedidos por tempos de desordem. O sucesso vem por aqueles que conseguem sobreviver à crise. Veja só que interessante isso. As dificuldades vêm, mas com elas vem também a vitória se nós estivermos com Ele. Isso é certo. Cada dia que você acorda e que você abre os seus olhos e recebe de Deus esse novo dia como um presente, Deus, Ele quer nesse dia te moldar, te aperfeiçoar, te treinar, moldar o seu caráter, aumentar a sua fé, guardar você do ódio, das estratégias do inimigo e trabalhar profundamente no seu coração. Mas você, para que isso aconteça, precisará se achegar a Ele. Você deverá querer, sim, estar sendo moldado e aperfeiçoado por Ele. Por que você acha que Ele faz isso com os seus filhos? Por que o Pai envia provas e mais provas? Em primeiro lugar, para nos trazer para perto, mas também para fazer de nós pessoas perfeitas e perfeitamente habilitadas para a sua boa obra. Como em toda guerra há uma preparação para a batalha, assim também é com as nossas vidas. Deus, Ele vai nos aperfeiçoar até que nós estejamos bem fortes. Dia a dia, no meio das batalhas, Ele vai nos levar a orar muito. Mas antes Ele vai nos levar a estar aos seus pés, dizendo: Senhor, não dá, eu preciso. E aí nós vamos aprender a louvá-lo, porque vamos experimentar a sua presença e o seu agir em meio às dificuldades. Se o Espírito de Cristo habita em você, é normal, e você vai querer escolher ter uma intimidade cada vez maior com Ele. O normal é você ansiar por esses momentos. O normal é você, mesmo quando não está com forças, ainda assim ir buscá-lo em oração. Talvez você que me escute nesse momento esteja pensando e talvez até dizendo para si mesmo: mas essa vontade eu não tenho. Essa vontade eu não sinto. Essa vontade não está em mim. Eu nunca senti isso, ou talvez um dia já experimentei, hoje não mais. Se você não sente, meu querido, minha querida, então vá até Ele e diga quais são as suas dificuldades. E diga que você quer isso de volta, ou que você vai querer sim experimentar isso também na sua vida. Se você não fizer isso, você vai enfrentar batalhas, tempestades. É apenas uma questão de tempo, elas certamente virão, e se você não for a Ele, a sua casa vai cair. Se você compreender que tempestades sempre irão te alcançar, de um jeito ou de outro, visando te aperfeiçoar, é muito mais fácil entender que não há outra alternativa para você, além de, a tempo e fora de tempo, depender dEle e aprender com Ele, crescer nele e ter cada vez mais intimidade com Ele no dia a dia. Jesus, Ele disse: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Jesus, Ele começa o versículo deixando muito claro que se eu ouço as suas palavras e coloco em prática essas palavras na minha vida, nenhuma tempestade, escuta bem, nenhuma tempestade terá força para me derrubar. Mas se ao contrário eu vivo ignorando todas essas palavras de Cristo Jesus, se eu viver uma vida do meu jeito, a minha forma, o meu bel prazer, ignorando as palavras e vendo como eu quero, quando a tempestade vier,
nada impedirá a minha completa queda e a minha ruína. Então me responda, você está agoniado nesse momento? Quais são as suas aflições? Quais são as tempestades que estão se abatendo sobre a sua vida? Os ventos estão soprando realmente forte contra você, as águas parecem que vão afogá-lo. Cada tempestade tem uma única intenção: te fazer mais forte, te fazer firmar mais na rocha que é Cristo Jesus. Deus o tempo todo quer estar nos preparando para enfrentar esses momentos. E assim Ele quer nos fortalecer. E se você não buscar isso, todos os dias a casa vai cair. Mais dia, menos dia, a casa vai cair. E que Deus ajude a cada um de nós nessa constante tarefa, então, de nos prepararmos para enfrentar bem as tempestades dessa vida nesse tempo. Nós queremos ouvir mais um lindo hino que diz: se o trovão e o mar se erguendo, vem. Presta atenção, se você souber a letra e quiser cantar junto, também está convidado. Descansarei, pois sei que és Deus. Quero ter uma palavra de oração contigo. Querido Deus, obrigado por esse tempo na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos adverte a construirmos nossa vida, nossa família, nessa base tão firme e segura que és Tu, Senhor. Fortalece, Senhor, cada pessoa que nesse momento sentem os ventos batendo forte, a tempestade se abatendo sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua família. Senhor, traga a Tua paz,
Ajuda a segurar, Senhor, essa vida, esse lar, esse casamento, essa família. Senhor, eu quero te agradecer porque nós podemos confiar cada um dos nossos queridos aos teus cuidados e saber que o Senhor vai estar com eles. Prepara-nos também para enfrentar as muitas tempestades da vida no dia a dia. Senhor, acima de tudo, acabe com essa tempestade chamada coronavírus. Envia o mais depressa possível vacina para imunizar todas as pessoas. Devolve, Senhor, a paz aos nossos corações. Permite-nos, Senhor, poder voltar à tua casa, aos nossos cultos presenciais, aos nossos pequenos grupos, a termos novamente comunhão. O Senhor está fazendo falta. Ajuda-nos nesse momento, Senhor, acelera esse processo. Eu quero te agradecer, Senhor, por ter estado conosco nesses momentos e ter estado conosco agora de maneira especial nesse tempo de culto virtual que temos aqui. Abençoa, Senhor, cada vida, cuida de cada família, cuida de cada lar. Isso eu te peço e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero apenas ainda lembrar que nós não sabemos como será a sequência nessa semana ou daqui por diante, se vem um novo decreto-lei, nos limitando ainda a permanecermos sem nos encontrarmos virtualmente. Mas eu queria dizer para você que nós vamos estar lembrando, alertando, colocando nas redes sociais. Na medida que nós voltarmos novamente aos nossos cultos presenciais, nós vamos anunciar isso. Enquanto se isso não for possível, nós vamos nos reunindo dessa forma, de maneira virtual, e pedindo que realmente Deus venha abençoar, mesmo assim, esse tempo que a gente tem juntos aqui. Desejar que Deus possa estar com você, desejar que você esteja cuidando de ti, principalmente, mas também dos teus, desejar que você não busque se aglomerar nesse final de semana, desejar que você faça assim uso da máscara quando você sair para a rua e que você faça sempre uso do álcool gel. Queridos, vamos nos cuidar de fato. Não vamos expor os nossos queridos dentro da nossa própria casa por um descuido da nossa parte. Vamos zelar de fato para que a nossa família seja preservada desse mal que está aí abatendo a nossa porta. Que você possa ter uma semana abençoada, que esse domingo também você possa ficar na paz do Senhor. Eu ainda desejo a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre a vida tua e da tua família e te acompanhe hoje e sempre. Amém. Bom domingo e uma boa semana a todos.